Olá, seja bem-vindo. Eu não sei qual caminho você usou para chegar até aqui, mas eu acredito que nada é por acaso. Então, deixa eu te contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória que me fez chegar até aqui. Eu me chamo André Hernandes, eu nasci em Fortaleza no ano de 1983. Eu sou o segundo filho do casal Carmelo e Salete. Meu pai era pedreiro e minha mãe trabalhava no comércio. Os dois passavam o dia fora e quem cuidava de mim e do meu irmão mais velho era minha avó, uma grande guerreira a qual me inspira até hoje pelo seu exemplo de garra e determinação. Naquela época de infância, nós passamos por muitas dificuldades. Graças a Deus, nunca chegamos a passar fome. Meus pais sempre nos incentivaram a estudar e batalharam para que nós tivéssemos uma boa educação. Eu sou muito grato a Deus pela vida do meu pai, o senhor Carmelo, hoje com 68 anos, e a dona Salete, hoje com 65 anos. Eu era uma criança bem saudável. Desde muito cedo eu pratiquei esportes. Nesse tempo não tinha celular, então nós brincávamos muito, era na rua mesmo. Eu pratiquei natação, karatê, futebol, sempre fui muito ativo. E no colégio a aula que eu mais gostava era realmente a aula de educação física. Porém, um certo dia, depois de uma aula de karatê, eu comecei a sentir umas dores no meu quadril esquerdo. E essas dores elas foram ficando mais frequentes. E a partir desse período, eu comecei a travar uma grande batalha na minha vida. Eu tinha apenas 10 anos quando eu comecei a sentir isso. Eu tive uma doença muito rara e na época eu não tinha plano de saúde. O acesso a bons médicos, aos especialistas, era algo bem difícil. Eu lembro, nessas idas e vindas aos médicos, que eu cheguei a engessar a perna toda, acreditando que em 15 dias após o gesso eu ia ficar bom. Mas na verdade as dores só pioravam. O meu problema era no quadril e na época o médico pediu um raio-x, não conseguiu ver o que era a doença e na verdade eu piorava, né? Ele imobilizou o meu joelho e o meu problema era no quadril. Por se tratar de uma doença pouco conhecida, eu acabei sofrendo bastante com essas dores, tanto as físicas, mas principalmente com as dores emocionais. Imagina, eu tinha 10 anos e agora eu precisei me afastar dos esportes, eu não podia mais brincar na rua. E minha mãe ficou tão preocupada com essa situação que naquele ano, na 5ª série, ela cancelou a matrícula no meu colégio e eu precisei parar de estudar. E assim também ela acabou pedindo para sair do trabalho para cuidar exclusivamente de mim. Depois de quase 6 meses de idas e vindas aos médicos, exames, eu precisei passar por uma cirurgia, que foi feita por um grande especialista, Dr. Nilo Dourado, o qual eu tenho muita gratidão. Ele, na época, era professor da Universidade Federal do Ceará e pegou até o meu caso para fazer estudo, né? Eu lembro que os estudantes de medicina, quando eu ia lá, eles vinham estudar o meu caso. Depois da cirurgia, eu passei 3 meses em cadeira de rodas. E nesse período, eu senti na pele o que eram necessidades especiais. Ou seja, simples atividades como tomar banho, levantar, eu precisava de ajuda. Então eu pude realmente sentir e só de lembrar me dói o quanto eu sofri com tudo isso. Eu lembro que nesse ano era a Copa do Mundo, a Copa de 1994, aquela mesmo do Tetra. E lá no bairro onde a gente morava, era uma tradição, nós nos reuníamos antes do jogo do Brasil e após. Tinha aquele racha, tinha aquela pelada na rua, mas nesse ano foi bem diferente. Eu lembro como se fosse hoje, o Galvão gritando, é Tetra, e todo mundo correndo na rua e eu naquela cadeira de roda. A doença, com nome bem esquisito, que não importa, chamada Legg-Calvé-Perkins, ela atrofiava a cabeça do meu fêmur. E com isso, esse membro acabou ficando menor do que o outro direito. Isso gerou uma disfunção no meu caminhar. Naquele momento, eu passei a caminhar mancando, eu mancava. E o pior de tudo estava por aí. A partir de então, já no colégio, na rua e por onde eu passava, eu não era mais o Dedé, eu não era mais o André. Eu passei a ser o Perninha, o Perneta. E isso mexia demais comigo. Mexia demais a tal ponto que realmente eu sempre fui muito pacifista, eu não gostava de brigar. Então eu acabava meio que levando na brincadeira. Mas no fundo eu guardava todas aquelas piadas, aquelas brincadeiras acerca do meu problema. Que além de me tirar daquilo que eu mais gostava, que era o brincar, que era o praticar esportes, ainda tinha que aguentar todo esse contexto. Daí, um ano após a cirurgia, eu voltei. Eu voltei para as quadras, eu voltei para as piscinas. E eu voltei novamente a poder correr na rua, que era algo que eu sempre gostei muito.
No futsal, a minha habilidade já não era mais a mesma. Eu tinha receio, eu não tinha a mesma confiança, eu tinha medo de machucar a perna. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu levei uma bolada no local da cirurgia, eu caí chorando de dor e com receio de voltar tudo aquilo. Mas eu era teimoso e na semana seguinte eu já estava lá novamente. Infelizmente, aquele apelido chato, ele continuava. Perninha, perneta, os amigos adoravam, como diz aqui no cearense, frescar com a minha cara. E acredite, até o professor de educação física muitas vezes me chamava de perneta. E mais uma vez eu acumulava e guardava tudo aquilo. Naquela época não se falava em bullying, não tinha bullying e eu tinha vergonha de falar isso para os meus pais. Então até eu mudar de escola no ensino médio, eu sofri toda essa questão do bullying, em relação ao problema que eu tive. E a minha história com a musculação, na verdade, começou aos 16 anos. Quando eu entrei pela primeira vez numa academia. Eu lembro que eu fui fazer uma aula experimental e eu gostei tanto daquela atividade, eu me identifiquei tanto que de lá para cá nunca mais eu deixei e estou até hoje treinando e praticando essa atividade. Então eu era muito magrinho, sempre fui muito magrinho e eu queria ficar mais forte. Eu vi naquela atividade esse desejo de realização. E com o passar do tempo, muitas vezes eu tentei alcançar o tão famoso corpo ideal, digamos assim. Mas chegou um momento que eu comecei a ver que eu precisava respeitar o limite do meu corpo. Eu comecei a me amar e gostar dos meus 72, 73 quilos e passei a cuidar bem deles. Então eu acredito que eu melhorei bastante dos 16 anos para cá. Foi no segundo ano do ensino médio quando eu tomei a decisão de realmente cursar Educação Física. E em 2002 eu entrei na Universidade de Fortaleza. Um curso que realmente eu sempre desejei, eu sempre paquerei desde muito cedo. E eu lembro que a minha mãe sempre me apoiava em relação ao curso que eu ia fazer. Eu tinha uma dúvida para tentar fazer aquele curso que agradava a ela, mas no fundo eu queria mesmo era Educação Física. Com muito suor e as dificuldades da época, eu consegui cursar uma boa faculdade. Eu lembro que os primeiros semestres a gente ficou preocupado porque não tinha como pagar. Mas aí eu consegui o tão esperado financiamento, na época o FIES, e consegui concluir a faculdade tudo certinho no tempo, terminei em 2006. Nessa profissão de Educação Física existe uma possibilidade, um leque grande, e isso me permitiu vivenciar muitas experiências. Nas academias eu fui professor de musculação, eu fui avaliador, coordenador técnico, personal trainer e nas escolas eu atuei também como professor de educação física, veja só, eu do outro lado, natação, futsal, voleibol, treinamento funcional e recreador. Eu trabalhei com crianças, adolescentes, adultos e idosos, pessoas de diferentes classes sociais. Eu atendi de jovens em situação de risco no Grande Pirambu até grandes empresários. Com isso, eu pude aprender e ensinar muito através dessas tantas experiências que a vida me proporcionou. Nessas idas e vindas e voltas da vida, lá estava eu nos locais em que eu sempre gostei de estar. Mas dessa vez eu estava como professor, como educador. E é assim que eu gosto de ser chamado, é assim que eu me vejo. Mas realmente, foi nas salas de academia, atuando como professor de musculação e treinamento que eu me encontrei. E nesse campo de atuação eu estou até hoje. Em 2009, algo muito importante aconteceu na minha vida. Eu acredito que talvez foi a melhor experiência que eu já tive. Minha companheira, na época, ficou grávida e eu passei a ser pai do Ícaro. Foi um belo presente, uma surpresa de Deus para toda a nossa família. E hoje ele realmente é um motivo de muito orgulho para mim e para todos. O Ícaro também adora esportes, já fez natação, karatê e agora ele quer ir para o futsal. Mas sempre me vem a pergunta quando é que ele pode fazer musculação. E já está chegando a hora dele. Em 2010, eu voltei para os bancos da faculdade, desta vez na Universidade Estadual do Ceará, onde eu concluí uma especialização que tratava justamente sobre atividade física para grupos especiais. Nós estudamos várias doenças crônicas, como a diabetes, a hipertensão, Alzheimer, Parkinson, obesidade e tantas outras. Também estudamos sobre o envelhecimento. Eu aprendi muito mais sobre esses grupos especiais e isso me ajudou muito a aprender sobre a demanda dessas pessoas. E aí, em 2013, aconteceu uma outra virada importante na minha vida.
Após a separação com a mãe do meu filho, eu tive um baque muito importante e a partir dali eu adentrei na busca por autoconhecimento. Eu fui ao psicólogo, eu fiz terapia, eu fiz cursos de coaching, PNL, eu vi vários livros e eu sentia que eu precisava entender mais, além da fisiologia. Eu precisava entender mais sobre o comportamento da mente humana e as suas relações com o corpo e o espírito. Já em 2013 eu comecei a produzir conteúdo aqui no Instagram e de lá para cá eu consegui, através de informação e de trabalho mesmo, ajudar muitas pessoas a saírem do sedentarismo, a melhorarem a sua saúde física, estética e emocional. Mas principalmente, ajudei pessoas a tornarem a prática de atividade física como algo leve e prazeroso, fazendo parte do seu dia. Com o conhecimento teórico e prático que eu acumulei em todas essas vivências, em 2007 eu resolvi lançar o programa Emagrecer. Esse programa ajudou centenas de pessoas a encontrarem o tão desejado equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Foram 2 anos atuando nesse projeto de forma presencial, semipresencial e até no online também, atendendo pessoas à distância. Eu tive muitos bons resultados com o programa, mas esse ano foi um ano de muita reflexão e muita mudança interna e eu sentia que eu precisava ir além, eu sentia que eu precisava fazer algo mais. E na busca por esse propósito de vida, por estar alinhado com o meu propósito de vida, em uma das minhas meditações e momentos de orações, eu pedi a Deus que me mostrasse claramente qual seria a minha missão de vida. E nesse momento de reflexão, nesse momento de visão, eu comecei a enxergar a minha infância. E eu comecei naquele momento a olhar a minha história. E eu parei de ver a história dos outros. E eu passei a olhar a minha história e a partir disso, a partir da minha história, eu senti realmente qual era o tipo de público que eu queria trabalhar, qual era o público que eu vinha buscando trabalhar. Não era mais sobre emagrecer corpos, deixar mulheres e homens sarados, nada de errado contra isso, mas eu sentia a necessidade de ir mais além. E nesse meu querer, eu passei a estudar ainda mais sobre esse grupo de pessoas e automaticamente passei a atrair mais aos idosos, aos diabéticos, as pessoas com problemas cardíacos, pessoas com sobrepeso e principalmente aquelas pessoas querendo sair do sedentarismo. De uma maneira geral, pessoas que precisavam de um olhar mais cuidadoso e acolhedor. Pois eu senti na pele e vivi o que é ter dependência e o que é precisar de cuidados especiais. Mais do que nunca, hoje eu vejo a importância de ampliar o olhar sobre essas questões. Por exemplo, o que de fato é saúde? O que é envelhecer de fato com energia? Por que mesmo com tanta informação, ainda vemos tantas doenças e mortes provocadas por sedentarismo, maus hábitos? Quais os desafios de se manter ativo por toda a vida? Essas questões hoje me motivam a seguir em frente com o meu propósito. Hoje eu posso dizer que eu me alegro ao ver a minha aluna, Dona Aurora, com mais de 80 anos, conseguindo sentar e levantar sozinha, quando antes ela só conseguia com a ajuda de alguém. Eu me alegro ao ver a minha aluna anunciada, que perdeu mais de 10 quilos, abandonou de vez o sedentarismo e elevou a sua autoestima, voltando a usar roupas que antes não mais cabiam. Eu me alegro também ao ver o seu Antônio, de 74 anos, controlando a sua diabetes, se exercitando na varanda de casa, aumentando a sua força, a sua disposição e cuidando muito mais da sua alimentação. Eu me alegro também de ver o meu irmão Alexandre, que passou muitos anos de sedentarismo, trabalhando como professor nos 3 turnos, chegava cansado em casa, não tinha ânimo para treinar e só engordava. Conseguimos encaixar um plano de treino para ele, eu fiz o acompanhamento e o resultado é isso que vocês podem ver. Hoje, ele e a sua esposa Rebeca, que eu também pude acompanhar durante toda a sua gestação, são um exemplo. E os resultados estão aí para que vocês possam ver. São por esses resultados conquistados que hoje eu estou aqui, para te encorajar a fazer parte do meu programa de acompanhamento. Seja presencial, seja semipresencial, seja online. Eu quero estar com você nessa caminhada. Eu quero, se preciso for, pegar na sua mão e te levar para conhecer o outro lado da ponte. Eu quero te levar para sair do teu estado atual e te levar para aquele estado que você tanto deseja. Esquece o passado.
independentemente do tempo pouco que você tem, independente da sua disponibilidade. Dá sim, com pouca dedicação para melhorar 5, 10 vezes mais os diversos aspectos da tua saúde. Eu sei de muitas das dificuldades que você encontrou e encontra para se manter ativo. Eu sei disso, eu tenho mais de 20 mil horas de experiência prática e nesse caminhar eu conheci muitas histórias e conheci também muitos caminhos. Por isso que eu vou te mostrar um passo a passo simples, que com um pouquinho da tua força de vontade, você vai conseguir sim atingir os teus objetivos de ter uma vida mais leve e saudável. Eu quero terminar esse vídeo com um pensamento escrito por Jim Brown, que para mim, desde a primeira vez que eu li, fez muito sentido. Eu vou ler para você. Os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo e quer saber mais sobre como funciona o meu trabalho, conhecer mais a minha história, eu quero te convidar. Clica aqui em algum desses links abaixo, pois eu vou estar te esperando com a maior satisfação para nós começarmos esse novo ciclo. Vem comigo, juntos nós podemos muito mais. Te vejo em breve. Grande abraço e bons treinos.